Bom dia! Bom dia com muita alegria. Vamos para mais uma live de conteúdo. Agradecendo ao nosso Pai por mais esse dia. Será que você pode agradecer a Deus pelo seu dia? Você pode. Eu tenho certeza que você pode. Você está de pé. Você está respirando. Um sábio diz o seguinte: o seu foco é a sua realidade. Tudo aquilo que você foca amplia na sua vida. Tudo o que você foca amplia na sua vida. Tudo o que você foca amplia na sua vida. É como um atirador, um sniper, ele tem um alvo, ele está totalmente focado naquilo. Quando você se concentra demais em algo, aquilo se torna o seu mundo. É como um problema. Quantas não são as vezes que a gente se vê dentro de determinada situação que você só pensa naquilo. Talvez seja uma conta que você precisa pagar e você não tem o dinheiro total nas mãos e você começa a pensar naquilo o tempo inteiro. Então é isso. Focar na coisa errada vai despertar um sentimento errado. Isso vai tirar a sua paz. Pessoas que focam muito no negativo, a grande batalha acontece no campo da nossa mente. É como um time de futebol e parece que o time do lado negativo ele é sempre mais forte do que o time do lado positivo. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, Aline Rossi. Um dia abençoado para você. Hoje será o melhor dia da sua vida. Tome posse dessa palavra. Então, esse sábio disse o seguinte: o seu foco é a sua realidade. Tudo aquilo que você foca amplia na sua vida. E a vida é ponto de vista. E cada vista é vista de um ponto. Há pessoas que olham para um problema como se aquele problema fosse o exterminador do futuro. Isso vai acabar comigo. Mas outros já olham aquilo como uma oportunidade. E é tão interessante, tem uma passagem bíblica aqui que fala muito a respeito, fala claramente a respeito disso. E é Números, capítulo 11. Livro de Números. Números, capítulo 13 em diante, diz assim, a partir do versículo, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Da tribo de
que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, Deus disse para Moisés: Moisés, envie homens para espiar uma terra que eu hei de dar a vocês. Mas esses homens, eles precisam ser o cabeça, ou seja, os líderes de tribos. E foram 12. E aqui ele vem descrevendo sobre o nome desses homens que foram selecionados para ir. Eu não vou me ater aqui a todos os nomes. Ele diz aqui, são esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Aí ele fala sobre vários nomes aqui. Eu vou passar para o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Quero que você guarde o nome aqui, de Josué e Calebe. Bom dia com muita alegria. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Essa palavra, ela mostra dois povos. Eu estava falando aqui sobre o campo de batalha da mente. Então veja o que acontece nessa história. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades que habitais, se é em arraiais, se é em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesá e Tamai, filhos de Anaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva, para você ter ideia, a terra que Deus havia prometido para aquele povo. E depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Araão e toda
a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. Mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém que habita nela, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, ou seja, Deus enviou, disse para Moisés: olha, escolha dentre a tribo aí homens que sejam cabeças, ou seja, eram líderes. Dentre o povo existem os líderes, é como se fossem técnicos. Olha, é como se ele escolhesse técnicos de futebol. São vários técnicos, pessoas experimentadas, pessoas que já haviam vivido vários tipos de experiência, e mandaram esses homens espiar a terra. Só que quando chegou lá, dentre esses 12, eles começaram, ao invés de olhar na promessa, naquilo que havia sido preparado para eles, eles começaram a olhar para os empecilhos. Quando eles disseram aqui, ó, a terra é muito boa, o povo, porém, que habita nessa terra. Então, é o que acontece na nossa vida. Quando você deseja fazer algo, mas você começa a acrescentar os poréns. A frase é do Henry Ford, que diz que obstáculos são aquelas desculpas que nós enfrentamos quando nós tiramos os olhos do nosso alvo. E aqui tinha 2 homens que ele disse o seguinte, Josué e Calebe. Dentre esses 12 espias, quando você lê a Bíblia, dificilmente você ouve algum pregador falando sobre nomes que não sejam o nome de Josué e Calebe. Por quê? Porque diante daquelas pessoas que estavam dizendo a terra é muito boa, mas o povo, porém, que habita nessa terra é um povo muito forte, esses 2 homens, eles decidiram olhar de uma maneira diferente. Eles estavam diante de aparentemente um grande problema, ao passo que alguns enxergavam o obstáculo, a adversidade. Josué e Calebe, eles viam a possibilidade. Então ele disse aqui, ó, então Calebe fez calar o povo. Aqueles homens estavam dizendo assim, olha, a terra é muito boa, mas é muito difícil, porque os homens que habitam nela, eles são muito fortes. Aí então aqui no versículo 30, diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos. Disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A adversidade era muito grande, mas eles mudaram o foco, tiraram o foco da promessa e começaram a observar os obstáculos. E é isso que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia, que elas têm sonhos, mas elas preferem acreditar naquilo que a mídia está dizendo. Por isso que
É interessante o que Denzel Washington escreveu certa vez em um canal de televisão. Ele diz o seguinte, ele disse e as pessoas escreveram. Ele disse assim: bom dia com alegria, seja muito bem-vinda, Edsovan, Janine, Tereza, seja muito bem-vinda. Eu estou lendo hoje Números capítulo 13, eu estou no versículo 31. Então ele disse, isso que acontece, aliás, eu estava falando do que o Denzel Washington disse em uma entrevista. Ele disse que se você assiste jornal, você está bem informado. Se você não assiste jornal, você está desinformado. Se você assiste jornal, você está desinformado. Eu falava ontem que aquilo que você vê e ouve tem o poder de programar você. Consciente ou geralmente inconscientemente. Você não percebe que está sendo programado, que você está sendo moldado por aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, o seu nome, você não percebeu o momento, como que esse nome ele foi se solidificando em você a ponto de que se passa alguém e fala outro nome que não seja o seu, você nem olha. Mas talvez quando você era criancinha, nos primeiros dias em que as pessoas falavam para você o seu nome, talvez você poderia ficar em dúvida se alguém chegasse para você e dissesse assim, o seu nome não é esse, o seu nome é outro. Então, continuando aqui, ele disse, versículo 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que você tem olhado, que você tem julgado que é mais forte do que você? O que você tem... Quais são as histórias que você tem contado para você? Ah, eu sou incapaz, eles são melhores do que eu, não tem mais jeito para a minha vida diante daquilo que eu fiz. Hoje eu estou com tantos problemas para resolver, essa dívida, essa doença, é o desemprego, é a ansiedade. Deixa eu dizer para você, você é maior do que os seus problemas. Existe uma frase que ela parece tão corriqueira, mas não é, ela é muito real. Ela diz o seguinte, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. A questão é o foco. Eu iniciei falando que o sábio, ele disse assim, que o seu foco é a sua realidade. Tudo aquilo que você foca amplia na sua vida. Mas nós precisamos pensar baseado, nosso pensamento ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Não precisamos observar de onde nós estamos pensando. Qual é a plataforma? Quando você vai pegar um Uber, você primeiro precisa digitar onde você está, o endereço onde você está e o endereço de onde você deseja chegar. Então, alinhar os nossos pensamentos com o que Deus diz ao nosso respeito, isso é o que vai fazer você vencer as adversidades. Há quem diga que a vida não vai ficar mais fácil, mas você pode ficar mais forte. Continuando aqui, versículo 32. E foi essa forma, pensamento que fez de Josué e Caleb, líderes depois, orai e vigiai, o tempo todo, nossos pensamentos e sentimentos. Isso aí, Aline, que bacana, a Aline conhece a história aqui que eu estou lendo. E é exatamente isso. E se a palavra diz para nós, no Salmo 1, versículo 2, versículo 1 em diante, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ou seja, nós precisamos estar conscientes
do que diz a palavra de Deus, mais consciente do que as coisas desse mundo, do que as notícias desse mundo. Você vê muitos cristãos fracos, sendo envergonhados, porque eles têm dado mais ouvido para o que o mundo diz do que para o que a palavra diz. Então, continuando aqui, diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos, eu quero focar nisso aqui, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também o éramos aos seus olhos. Ou seja, é como se o problema estivesse olhando para você e ele, na mente do problema, ele diz: eu não consigo vencer essa pessoa, eu não consigo vencer a Aline. Mas a Aline, entre aspas, olhando para o problema, e ela pensava assim: esse problema é maior do que eu. Então tudo acontece aqui. Por isso que nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Nós temos duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza carnal. Eu costumo dizer: você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é a embalagem de quem você realmente é. Então esse ser que você vê no espelho, diante do espelho, ele precisa se alimentar de café, de vitaminas. Mas o seu ser existencial, que é o seu espírito, precisa se alimentar de quê? Da palavra. Jesus disse na sua palavra, em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela é alimento. A palavra é alimento para o nosso espírito. Por isso que em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: o homem é o espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala sobre a nossa verdadeira origem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando você olha no espelho, você vê a imagem do seu corpo físico, mas espiritualmente falando, através da fé é que você acredita em Deus, que você crê em Deus, e é por meio da fé que você sabe que Deus existe. Você nunca viu Deus, mas, no entanto, a sua consciência, Deus é real para você na sua consciência. Agora, nós precisamos de quê? Expandir essa consciência. É ativar o seu verdadeiro eu, fortalecer a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza. Você não é um gatinho indefeso, você é um leão, você é uma leoa. Então ele diz aqui, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz o seguinte: Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, diz assim: bom dia, personales pilates. Minha amiga, bom dia, com muita alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte. Antes eu quero explicar para você do que aqui está falando. Diz assim, digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os impulsos da carne. Por exemplo, as emoções. Por exemplo, a raiva. A raiva, se ela é ativada e você não tem controle sobre ela, ela acaba levando você por um caminho que
que não é um caminho, que não vai trazer resultados para você. Existe uma frase que diz o seguinte: não fale quando você estiver com raiva e nem prometa quando você estiver feliz. Então fala sobre essas duas naturezas. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, que é esse corpo físico que você vê no espelho, essa mente natural, ele está dizendo assim: não ande baseado no que você vê. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gênesis capítulo 4, no versículo 4, diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Você já teve a experiência de passar por uma situação em que você queria tanto algo, era como se você não conseguisse o que você queria, você morreria, e no entanto, o tempo passou e quando você olha para trás, você vê que você não obteve aquilo que você tanto queria, mas você vê que você obteve foi um livramento. Então aqui olha o que está dizendo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando você vai em Mateus capítulo 6, no versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que, ao invés de buscar o reino, as pessoas buscar o reino, conhecer a cultura do reino, ver o que funciona nesse reino, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Muitos estão correndo hoje em dia, a humanidade ela está correndo atrás de coisas, elas estão julgando assim: eu vou ser feliz, vou ser uma pessoa realizada quando eu estiver viajando, quando eu conquistar o emprego do meu sonho, quando eu tiver o carro, a roupa, quando eu esticar aqui, quando eu levantar aqui, e isso e tal. Na verdade, a vida ela não vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. A vida acontece de dentro para fora. Por isso que aquilo que acontece dentro de você é mais importante do que o que acontece fora de você. A palavra diz que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, porque o reino está dentro de vós. É a consciência da cultura dos céus. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Ou seja, existe uma cultura, um modo de viver, que é o modo de viver dos céus para a nossa vida. Porque a nossa vida, ela é mais espiritual do que natural. O mundo natural, ele é mais real do que o mundo espiritual. Verdade, por vezes, esquecemos que estamos aqui com um propósito divino. Obrigado por lembrar. Realmente é isso, Aline. Nós precisamos estar em conexão. Por isso que a importância de você estar conectado com pessoas que estão falando a mesma língua. Minha avó dizia no interior que porco e coelho não falam a mesma língua, porque
não andam juntos porque eles não falam a mesma língua. Agora vamos ver o que essa cultura dos céus ela traz para nós. Qual é a orientação que a cultura dos céus traz para nós? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: essa é a cultura do reino. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Durante o dia você passa por várias adversidades, por várias aflições, mas você vence, você sempre vence essas adversidades. E não convém você ficar pensando, preso no passado. O que eu fiz no passado? Nossa, como vai ser amanhã? Não, viva o agora. Bom dia, Ronilda. Bom dia, com muita alegria. Então basta o presente, a vida acontece agora. Então esse é o momento de nós procurarmos dar o nosso melhor. Relacionar da melhor maneira possível com você. Não focar naquilo que você não é bom, mas olhar a vida através da fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Então aqui está dizendo, não andeis ansiosos. As pessoas estão andando hoje tão embaladas pela ansiedade, pelo medo, pela negatividade. Esse tipo de pensamento, ele não faz bem para você. Por isso você precisa observar de que você tem alimentado a sua mente. Quais são as músicas que você tem ouvido? Quais são os programas que você tem assistido? Isso programa a sua maneira de pensar. Isso por vezes mina a sua energia. O Salmo capítulo 37, Salmo 37, versículo 5 diz: Salmo capítulo 37, versículo 3 ao 5 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por mais que você ouça as pessoas aí criticando, tentando denegrir a imagem dos cristãos, fulano fez isso e aquilo de errado. Nós não fomos chamados para ser juízes de ninguém. Nós fomos chamados para liderar
a nossa própria vida. Cada ser humano é um líder sobre si. Então, existe hoje em dia na internet, principalmente, muitas pessoas que se acham no direito de viver criticando as outras. São os famosos engenheiros de obras prontas. Eles não cuidam da vida deles e eles querem cuidar da vida dos outros. Eles são os falsos moralistas, religiosos falsos moralistas, que eles querem viver apontando o erro alheio. Só que quando eu falo de alguém, eu estou falando mais sobre mim do que propriamente sobre as pessoas. Todos nós nessa vida temos a oportunidade de aprender com as pessoas, com as atitudes das pessoas, aprender a como ser uma pessoa melhor, ou temos a oportunidade também de aprender a como não ser. Então, Salmo 37, 3 em diante diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é poderoso para satisfazer os desejos do seu coração. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É confiar em Deus de todo o seu coração. Se você tem um pai, você tem uma mãe, e você está passando por um problema, talvez você precise de dinheiro para pagar uma conta, e você liga para esse pai e fala assim: pai, eu preciso desse dinheiro, você pode me emprestar? Aí o seu pai fala para você assim: posso sim te emprestar esse dinheiro. Agora você imagina se após ele dizer para você que ele vai te emprestar, que ele vai resolver o seu problema, aí ele pega você conversando com alguém e você continua dizendo: nossa, eu estou preocupado porque eu preciso pagar essa conta, como que vai ser e tal. Isso não seria confiar. É um exemplo assim raso para poder trazer clareza para a nossa mente. Então é isso. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Confia no Senhor e faz o bem. Aliás, a palavra que está em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Mesmo que a sua mente esteja dizendo para você que não vai dar certo, se apegue com firmeza ao que Deus disse para você. Existem pensamentos que habitam a nossa mente, que por vezes eles são totalmente contrários a nós. Então fique com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Confia no Senhor de todo o teu coração. É confiar com toda a sua força. É duvidar da dúvida. Se algum momento na sua cabeça vier aquele pensamento: não vai dar certo, duvide desse pensamento. Duvide desse pensamento, porque a palavra diz em Lucas 1:37. Deixa eu ler esse versículo aqui para a gente encerrar. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, ó: Lucas capítulo 1, versículo 37 diz o seguinte, olha só: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Fique com essa palavra. Quando vier a dúvida, quando vier o medo, lembre-se de Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como que nós vencemos as adversidades, os medos, os monstros que se levantam na nossa mente, tentando nos destruir? É com a consciência do que diz a palavra. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu encerro aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam aqui, que estiveram aqui, e você que vai ouvir essa live, vai assistir. Se ela falou com você, compartilhe com outras pessoas também. Muito obrigado, tenha um dia abençoado.
Um beijo no seu coração, Ronilda. Tenha um dia cheio do favor e da graça de Deus. Bom dia.